Vamos começar nossa aula de Geografia da 13ª semana, da professora Carla. Abra seu livro na página 85. A gente vai falar sobre hidroponia. E aqui a professora trouxe para nós o que é a hidroponia. As plantas são cultivadas na água e na agricultura tradicional são cultivadas na terra. Depois a gente vai responder as questões da página 86 e 87. Então abra seu livro na página 85 para a gente fazer a leitura. Um pouco mais sobre hidroponia. Hidroponia. Conheça os prós e contras desse tipo de cultivo. Se durante o almoço em família alguma criança curiosa perguntar de onde vêm as verduras, frutas e hortaliças que estão na mesa, a resposta automática é que são plantadas na terra, certo? Nem sempre. Existem outras formas de cultivo, e uma das que vem ganhando destaque é a hidroponia, quando as plantas não crescem fixadas ao solo, e sim na água. Nesse caso, os nutrientes que elas necessitam para se desenvolver são dissolvidos na água que passa por suas raízes. O processo de hidroponia apresenta várias vantagens em relação às formas de cultivo tradicional, como crescimento mais rápido, maior produtividade, aumento de proteção contra doenças, pragas e insetos nas plantas, economia de água de até 70% em comparação à agricultura tradicional, mas o maior atrativo do sistema hidropônico é a isenção de resíduos agrotóxicos. E aqui tem o que é isenção e agrotóxico. Agrotóxico é uma substância química utilizada na agricultura para combater pragas e insetos. Seu uso excessivo pode causar danos às pessoas e ao ambiente. E a isenção é uma desobrigação. Ao utilizar a hidroponia, o agricultor também evita a degradação dos solos e agressão ao ambiente, além de economizar, pois reduz o uso de produtos químicos. Dentre as desvantagens está o alto custo inicial do processo. Aqui embaixo é a fonte de onde foi tirado o texto, e a data. Aqui é uma plantação hidropônica, que é somente na água. Aqui também, produção de alface hidropônica em estufa, Palmas, Tocantins, em 2017. Qual é a diferença entre hidroponia e agricultura tradicional? Então volta no texto, se possível, se quiser ouvir o vídeo novamente, é só voltar ele que você consegue ver essa diferença nesse texto. Você considera hidroponia uma técnica vantajosa para o cultivo de alimentos? Justifique sua resposta. Então você vai ver todos os prós e contras dela e ver o que você acha, a sua opinião. Você acha que é vantajoso? Qual técnica de agricultura tradicional não precisa ser usada na hidroponia, resultando em uma economia muito grande? Então, a gente até leu no glossário, no dicionário nosso, o significado dela, dessa técnica aí, que pode ajudar a economia da hidroponia. Então, volta no texto novamente, que você vai achar essas respostas. Agora a gente vai para a página 86. Abra seu livro na página 86 para poder acompanhar a leitura. Compare os elementos da fotografia e os da planta da área rural. Verifique a forma de representação, a posição e o tamanho dos elementos representados. Depois responda as questões. Então aqui é uma imagem e aqui é a representação, da imagem. Na figura foram utilizadas cores fantasia. Os elementos não estão representados proporcionalmente entre si. E seu tamanho não corresponde ao tamanho real. Com base na leitura da imagem, que tipo de atividade destaca-se nessa propriedade rural? O que você acha que se destaca aqui? A gente pode ver aqui, o que são essas coisas aqui,
temos na cartografia aqui também. Como foram representadas as plantas? Como foram representados na planta os elementos da fotografia? Então aqui a gente vê, né, ó, a plantação, o rio, a casa e aqui também o rio, ó. Então você pode falar como foi representado através da observação. Página 87. José, Antônia e Pedro compararam terras para plantar. Compraram, né? Desculpa. Eles pretendem produzir bastante alimento. No entanto, quando começou a trabalhar na terra, Josué notou que ela estava muito seca e que as plantas não se desenvolviam bem. Nas terras de Pedro, a questão era diferente. O terreno era muito encharcado e ele não conseguia plantar. Antônio descobriu que a terra que comprou estava pobre em nutrientes. O que aconteceu com os terrenos comprados? Pense em uma solução para o problema deles. Então você tem que pesquisar o que fazer quando a terra está seca, quando ela está encharcada e quando está pobre em nutrientes. Então tem que pesquisar para poder responder essas perguntas. 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. A mecanização no campo está modificando as relações de trabalho no agronegócio brasileiro. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio, a colheita manual das culturas como cana-de-açúcar, café e algodão, agora está controlando a máquina. As vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro de transformação no campo. O número mais que dobrou nos últimos 7 anos, seja no cultivo, para exportação ou para consumo nacional. As grandes lavouras de grão, soja, milho e feijão já são 100% mecanizadas. Aqui é da onde foi tirado o texto. Explique o que é a mecanização no campo. O que vocês acham que é a mecanização? Cite 2 alterações no espaço rural devido à mecanização da agricultura. Então você pode pesquisar, né? O que muda quando se tem uma mecanização na agricultura. Lembra que a gente viu a agricultura familiar, né? Lembra que a gente viu na aula nas aulas passadas. Para falar de mecanização e ajudar você a responder essas 2 últimas perguntas, a gente pode lembrar das aulas passadas, né? Nessa agricultura familiar, de subsistência. Lembra que eram as pessoas. E a agricultura comercial. Que a gente tem, ó, a mecanização. Então, através dessa imagem você pode saber o que é a mecanização e o que pode acontecer de diferente, ó. A gente vê aqui, ó, uma agricultura normal e as diferenças aqui na agricultura comercial, com bastante mecanização. Então, bom estudo e boa aula. Até a próxima aula.